Deus é nosso refúgio e nossa força. Mostrou-se nosso amparo nas tribulações. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Querido irmão, querida irmã, graça e paz a você que nos acompanha. Deus abençoe a sua vida. Hoje, terça-feira, dia de nós agradecermos a presença do Santo Anjo do Senhor na nossa vida, o anjo da guarda. Todos nós o temos. Queremos iniciar esse nosso encontro, essa nossa reunião, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmão e irmã, em meio a tantas notícias que nós ouvimos, quero trazer para você uma notícia maravilhosa. Deus, Ele é amor. Jesus deu a vida para nos salvar. E o Espírito Santo vem para nos levantar e para nos conduzir. Apesar dos nossos erros, dos nossos pecados, o Senhor nos acolhe, nos abraça e nos dá a sua paz. Por isso que nós estamos aqui hoje reunidos em nome do Senhor. Vamos pegar o Evangelho do dia de hoje. Nós vamos ver um relato muito bonito. Uma graça que Deus realiza na vida do paralítico e que Ele quer realizar também na vida de todos nós. Talvez nós não sejamos paralíticos das pernas, mas somos paralíticos na fé, porque nós não damos um passo em direção ao desconhecido. Vamos então, o Evangelho de hoje está em João 5, de 1 a 16. João 5, de 1 a 16. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Há em Jerusalém, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, que tem 5 pórticos. Nestes pórticos jazia um grande número de enfermos, de cegos, de coxos e paralíticos, que esperavam o movimento da água, pois de tempos em tempos um anjo do Senhor descia ao tanque e a água se punha em movimento. E o primeiro que entrasse no tanque, depois da agitação da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Vendo-o deitado e sabendo que já havia muito tempo que estava enfermo, perguntou-lhe Jesus: queres ser curado? E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, enquanto vou, já outro desceu antes de mim. Ordenou-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. No mesmo instante, aquele homem ficou curado, tomou o seu leito e foi andando. Ora, aquele dia era sábado, e os judeus diziam ao homem curado: é sábado, não te é permitido carregar o teu leito. Respondeu-lhe ele: aquele que me curou disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? O que havia sido curado, porém, não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado da multidão que estava naquele lugar. Mais tarde, Jesus o achou no templo e lhe disse: eis que ficaste são, já não peques, para não te acontecer coisa pior. Aquele homem foi então
contara aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Por esse motivo, os judeus perseguiam Jesus, porque fazia esses milagres no sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amado irmão, amada irmã, ontem no Evangelho nós ouvimos que Jesus curou aquele filho do oficial. Hoje, no Evangelho que nós acabamos de ouvir, Jesus, ele faz mais uma cura. A cura de um paralítico. Como nós ouvimos, a palavra estava nos dizendo que era um paralítico que estava enfermo há 38 anos. Ele estava enfermo. E ele ficava à beira ali do tanque de Betesda, para que, quando as águas se moviam naquele tanque, o primeiro que entrasse ficava curado. Mas aquele homem era paralítico e ele não conseguia chegar no tanque. Como ele mesmo disse para Jesus, toda vez que eu tento ir, alguém já entrou primeiro, e só um é que ficava curado cada movimento das águas. E ele disse que ele não tinha ninguém que colocasse ele. E Jesus, ele então disse: vai, toma o teu leito e anda. Veja o que é, e na mesma hora, a palavra fala que na mesma hora, aquele homem se levantou, pegou o leito e foi embora. Veja, irmãos, que aquele homem, ele confiava nos homens. Ele confiava nos homens, naquilo que os homens falavam. Ele confiava que talvez pudesse ter alguém que o colocasse no tanque de Betesda. Mas Jesus, ele chegou então e disse: toma o teu leito e anda, levanta daí. E isso tudo aconteceu. Veja, irmãos, muitas vezes nós ficamos pelejando tanto com as coisas, não só na nossa área da saúde, mas em todos os sentidos, diversas situações da nossa vida. Nós depositamos a nossa confiança exclusivamente nos homens. E os homens são fracos. Os homens, eles são falhos. Os homens não conseguem atender a todos. E o Senhor, então, Ele quer se aproximar de nós, como Ele se aproximou daquele paralítico. Quantas vezes, talvez, o Senhor já chegou para você, já chegou para mim e disse: você quer ser curado? Você quer ser liberto? Você quer ter a sua situação resolvida? E nós não prestamos atenção, porque nós estávamos de olhos e de ouvidos no mundo, para os homens e não para o Senhor. Se nós fizemos isso, ainda há tempo de nós retomarmos, de nós nos voltarmos ao Senhor, de nós nos abrirmos a Ele, de escutarmos a voz dEle e obedecermos, fazermos aquilo que o Senhor fala. E quando nós obedecemos, quando nós fazemos aquilo que o Senhor fala, a obra acontece. A obra acontece. Veja que mais tarde o Senhor, e aquele cego nem sabia quem era Jesus, mas ele confiou.
algo diferente aconteceu. Logo mais tarde, Jesus o encontrou no templo. Aquele homem estava buscando, ele estava ali também agradecendo no templo. Muitas vezes nós recebemos a bênção, recebemos a graça e nós não voltamos ao templo para agradecer. Irmãos, é hora de nós agradecermos. Em meio a tanta confusão, notícias, perigo mesmo, risco de contaminação, é preciso que nós escutemos a voz de Jesus nos mandando: levanta-te, coragem, anda, toma o teu leito e vai. O Senhor está falando para nós hoje. Assim como aquelas águas se moviam e apenas uma pessoa era curada, nós estamos vendo nos dias de hoje, muitas vezes, tanta gente contaminada e talvez uma pessoa é curada, talvez os hospitais não dão conta de atender as pessoas. Vamos, irmãos, acolher Jesus, confiar no Senhor, dizer a Ele: Senhor, eu confio em vós. Esta é a nossa decisão. Isso é aquilo que vai realmente nos curar, nos libertar, nos livrar do mal. Vamos fazer isso. Ao invés de ficar repassando mensagens, nós víamos ontem à noite no jornal as pessoas passando informações falsas. Que coisa triste, pessoas foram até presas por isso, até médica que passou informação falsa. Não seja um multiplicador de notícias ruins. Tivemos no dia de ontem uma experiência bonita no nosso grupo de WhatsApp, do grupo de oração Rafael. Ao invés de ficar repassando mensagens, nós fizemos um dia de oração. As pessoas partilhavam sua oração no áudio, escrita, fazia sua oração. Foi o dia inteiro assim, não teve nada de fake news, não teve nada disso de terror. Foi uma bênção, uma graça. Então vamos fazer o mesmo nesse dia. Vamos orar. Ao invés de repassar as mensagens, vamos passar uma oração. Faça uma oração e coloque no seu WhatsApp. Compartilhe a oração da outra pessoa. Faça isso. Esse é o tempo. Nós estamos na quaresma, irmãos. E nós estamos vivendo essa quaresma mesmo como o Senhor disse lá na quarta-feira de cinzas. Rasgai não as vossas vestes, mas o vosso coração. Voltai a mim. E nós temos visto quantas pessoas que estão orando, quantas pessoas que estão buscando o Senhor. Voltai a mim. Irmãos, vamos fazer esta oração, colocando Jesus, pedindo ao Senhor, assim como aquelas pessoas lá no Antigo Testamento, que eram picadas pelas serpentes. E Deus mandou que Moisés ele colocasse uma serpente de bronze num poste. E as pessoas que eram mordidas pela serpente olhavam para aquele poste, para aquela serpente, e elas ficavam curadas. Irmãos, nós hoje temos aqui não uma serpente, nós temos o Senhor da nossa vida. E olhando para essa cruz, nós queremos colocar o nosso medo, queremos colocar a nossa angústia, queremos colocar toda intranquilidade, toda confusão que passa dentro de nós, queremos colocar diante do Senhor. E diante desta cruz, o mal se arrepia,
Diante da cruz do Senhor, o inimigo bate em retirada porque ele não suporta, porque foi pela cruz que ele foi derrotado. A cruz, para nós cristãos, ela não é um sinal de derrota, de tristeza, mas não, é um sinal de esperança, um sinal de força, porque Jesus deu a vida por nós e o mal não suporta isso. Ele, quando vê a cruz, ele se lembra da sua derrota e vai embora. Senhor Jesus, diante da tua cruz, diante da tua presença espiritual, nós colocamos a nossa vida, colocamos as nossas enfermidades, as nossas dores, colocamos as nossas preocupações, o nosso medo, colocamos, Senhor, a nossa angústia, a nossa aflição, a nossa depressão, colocamos tudo aquilo que tem nos entristecido. Sabemos que Tu és o Senhor e o dono de todas as coisas. Vem, Senhor, nos abençoa, vem e nos liberta. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele volva para ti a sua face, te dê a sua paz. Oremos, irmãos, aproveitemos esses dias de quarentena e vamos rezar mais, vamos rezar. Você acha que o vídeo é longo? Fique até o fim, ouça, compartilhe, reze com ele. Deus te abençoe.